pessoal, eu sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, trazendo para vocês mais uma questãozinha, agora para o 6º ano do Colégio Militar, tá, gente? Bom, no meu ponto de vista, é a prova mais difícil de matemática que existe, meu ponto de vista, tá? Por que eu falo isso? Porque eu levo em consideração a faixa etária. Eles são muito crianças, né? E as provas são bem puxadas para esse nível, tá? Para mim, é a prova mais difícil, mas isso é opinião todos podem ter, tá? Então vamos à questão. Ele fala assim: numa livraria do Colégio Militar de Brasília, quer dizer, essa prova foi em Brasília, comprei várias dúzias de lápis e me deram um lápis a mais para cada 2 dúzias. Está errado. Cada 2 dúzias. Show? Muito bem. Com 2 dúzias compradas. Se recebi 425 lápis, quantas dúzias comprei? Bom, eu vou fazer um comentário aqui nessa questão, mas eu vou resolver formalmente, tá? Eu vou fazer um comentário aqui que é o seguinte. Veja bem, se ele compra várias dúzias de lápis, né? Então, é lógico que uma dúzia são 12 lápis, 12 vezes um número qualquer, vai dar um número par, certo? Bom, e para cada 2 dúzias compradas, ele ganha um lápis, tá? Bom, a princípio, esse número de lápis que ele vai ganhar, eu vou chamar de P, só para dar uma ideia. Depois eu vou resolver formalmente, tá? Esse número precisa ser um número ímpar. Por quê, mano? É o seguinte. No final, ele tem 425 lápis. Então, ele tem um número ímpar. Se aqui fosse par, essa quantidade de pares, né, com essa quantidade, né, de ímpar, de pares, daria um número par. O problema não teria solução. Então, é claro que, né, ele ganhou uma quantidade de números o quê? Ímpares. Certo? Ímpares. Preste atenção. Ele ganhou uma quantidade ímpar aonde? Para cada 2 dúzias. Certo? Para cada 2 dúzias. Então, 2 dúzias ele ganha 1. 4 dúzias ele vai ganhar 2. 6 dúzias ele vai ganhar 3. 8 dúzias ele vai ganhar 4. Então, se fosse par, par somado com par daria par. Então, não pode ser. Aqui foi ímpar. E se aqui é ímpar, eu mais ou menos já matei o meu problema. Né? Já matei o meu problema. Por quê? Veja bem, quais são os números ímpares que eu tenho? 35 e 17. Tá? Repara que vai exceder e muito, né? Vai ficar muito... Deixa eu tentar ser mais claro. Como ele comprou uma certa quantidade de dúzias, então esse número de lápis aqui é par, porque está multiplicado por 12. É um múltiplo de 12. Se eu tivesse, para cada dúzia que ele compra, ele ganha um lápis, para cada 2 dúzias. Se ele tivesse obtido aqui um número de lápis também par, o número de lápis comprados teria que ser par, e aqui está ímpar. Isso garante o seguinte,
que ele ganhou uma quantidade, né, de lápis, foi ganho, que foi o quê? Foi ímpar, certo? Beleza? Muito bem. Então, o que a gente pode tirar a partir daí? A gente pode concluir algumas coisas a partir daí. Bom, se essa quantidade é ímpar, essa quantidade é par e essa aqui é ímpar. Para poder aqui dar o quê? Só que essa quantidade, agora vamos trabalhar com dúzias. Quantas dúzias serão? Serão 2p dúzias. Para poder, na hora que dividir, dar p. Tá? Tem que ser um par também, para na hora que dividir, dar p. Então, esse número somado com esse é a quantidade de lápis. Logo, a quantidade de lápis tem que ser par. Então, não pode ser essa, nem pode ser essa. Certo? E aí, pelas opções, você até resolveria. Tá? Resolveria aqui pelas opções. 34 dúzias. Dividido por 2 daria 17. Aí eu faria 17 lápis mais 34 vezes 12. Mesma coisa aqui. 36 vezes 12. Mais aqui 36 vezes 12. Aqui não poderia ser 36, porque a metade daria 18. E aí eu não posso ter o P18. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tá? 16, quantidade de dúzias compradas. Dividido por 2 daria 8. Então também não pode ser essa. Logo, a resposta certa seria 34. Mas isso é um raciocínio que não é legal. Né? Quer dizer, é legal, é muito bacana. Muito bacana. Mas agora fazendo de uma maneira formal. De uma maneira formal, como é que eu faria isso? Seja x o número de dúzias. X é o número de dúzias. Se ele comprou x dúzias, isso implica que ele adquiriu 12x lápis. Só que para cada 2 dúzias, ele ganha um lápis. Então, quantos lápis ele ganhou? X sobre 2, porque foram x dúzias. Para cada 2, se eu dividir por 2, eu tenho a quantidade, multiplico por 1, vou ter a quantidade de lápis que ele vai ganhar. X sobre 2. Por quê? Para cada 2 dúzias, ele ganha um lápis. Eu poderia chamar aqui também de 2x, e aqui trabalharia com x. Também daria. Ficaria até mais fácil. Vamos fazer assim? Ficaria até mais fácil. Olha lá. Suponha que fosse 2x dúzias. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado. Se são 2x dúzias, vezes 12, eu vou ter 24x lápis. Para cada 2, eu ganho um lápis. Então, 2x dividido por 2, vezes 1. Eu vou ganhar aqui x lápis. Então, você tem aqui lápis e lápis. Só que no total de lápis, o que eu vou ter? 24x mais x lápis. Isso vai dar um total de quanto? De 425. Show? Muito bem.
Daí você vai tirar 25x igual a 425. Isso vai dar x igual a quanto? Vamos dividir 425 por 25. Vai dar 1. 45 vai dar 17 aqui. 5 vai dar 7. X igual a 17 lápis. Tá vendo? Já havia resolvido lá. Porque X é a quantidade de lápis que ele vai receber. Só que ele quer saber quantas dúzias ele comprou. Quantas dúzias ele comprou? 2x. Então, 2 vezes 17. 34. Opção A. Como a gente já tinha, né, chegado a essa conclusão. Para uma criança de quinta série, isso é um problema bem complexo, né? Bem complexo. Esse raciocínio aqui, então, extrapola, né, o nível da quinta série. E aí, aqui também, né? Porque o aluno teria que ter um conceito de equações, né? Se alguém conseguir alguma solução, pode enviar aqui para o canal que a gente fica muito feliz, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.